A galerinha do canal Retro Music TV, olha eu aqui de novo, viu? Passando para dar sequência aos nossos conteúdos do canal, voltando com a biografia dos artistas, né? Faz um tempinho que eu queria fazer a biografia desse cara, eu queria contar um pouco para vocês a vida e obra desse grande artista que revolucionou a história do rock nacional nos anos 80 e meados dos anos 90, né? E no último dia 11 agora de outubro, 29 anos da morte desse grande astro da música popular brasileira, do rock brasileiro, né? O rock nunca mais foi como era na época de Renato Russo e da Legião Urbana. Então eu tinha vontade de fazer esse vídeo, contar um pouco aqui dentro do canal Retro Music TV a história desse carinha que revolucionou a música popular brasileira, viu? Renato Mofredini Júnior, nascido no Rio de Janeiro em 27 de março de 1960 e morreu no Rio de Janeiro 11 de outubro de 1996. Mais conhecido pelo nome artístico de Renato Russo, foi um cantor, compositor, produtor, multi-instrumentista brasileiro, célebre por ter sido líder da vocalista e fundador da banda Legião Urbana. Antes de fundar a banda, Renato Russo integrou o grupo musical Aborto Elétrico, do qual saiu devido aos constantes desentendimentos. Morreu devido às complicações causadas pela AIDS em 11 de outubro de 1996, na época com 36 anos, como integrante da Legião Urbana. Renato lançou 8 álbuns, viu, de estúdio e 5 álbuns ao vivo. Lançado posteriormente diversos contos, gravou ainda 3 discos solo. Só lembrando que essa época aqui é uma época de ouro. Por que eu queria contar essa história aqui do Renato Russo? Como o nosso canal é retrô, né? Para a gente voltar um pouco no tempo, né? Os anos 80 é considerado como os anos de ouro, não só para o rock nacional, como para a música popular brasileira, onde se teve assim o auge da música brasileira, os grandes artistas ali, né, nos anos 70, 80 e meados ali dos anos 90. Ali comecinho dos anos 2000 já começou a cair já a produtividade, a qualidade da música popular brasileira em relação às bandas e aos artistas em geral, né? Então hoje eu tirei um tempo para me contar a história desse carinha que revolucionou, né, como já disse, a história do rock brasileiro e rock nacional, o nosso querido Renato Russo. Há controvérsias, né? No cara muito também metido em polêmica, né? Renato Russo ali, todo mundo sabe que Renato Russo morreu devido às complicações do HIV naquela época. Assim, era muito complicado se falar de HIV naquela época, né? Onde por vários fatores, né? Era muita discriminação. E assim, galera, eu pesquisei muito sobre esse carinha, pesquisei mesmo, e o que mais me chamou a atenção na vida de Renato Russo é que ele morreu discretamente, né? Ele se foi, ele quis partir dessa, né? E não aguentou. Talvez a vida elevada de muita exposição, né? A mídia ali, a gente sabe que naquela época ali os artistas, não só hoje, se os artistas já sofrem a perseguição, assim, vamos se dizer, exposto, né? Na mídia, naquela época era, se hoje já é, tu imagine naquela época, onde não se tinha redes sociais, se tinha a grande mídia tradicional, escrita, falada e televisionada, né? Que era rádio, televisão e jornais, e tudo do Renato, gente, tudo que o Renato fazia era notícia nacional, né? No entanto que ele, dentro da Legião Urbana, ele é um dos caras, assim, de todas as bandas de rock, um dos caras mais polêmicos e controversos da história do rock nacional, né? Metido em muitas polêmicas mesmo, tanto na questão da banda, na Legião Urbana, quanto na questão na vida pessoal, né? Ele tem um filho que foi descoberto, né? Ele descobriu na época que ele estava ainda ali com HIV, na comecinho da descoberta, ele descobriu esse filho, assumiu, é o único filho que o Renato Russo tem, inclusive ele é herdeiro de todas as obras do Renato Russo, né? Que o legado onde ele deixou.
o filho hoje toma conta, né? Inclusive tem várias matérias aí no jornal onde ele aparece, apareceu no Fantástico, dando entrevista, apareceu no Jornal Nacional já, inclusive tem um legado que ele, até hoje do Renato, ele consegue, ele ficou com esse legado, né, para passar para outras gerações. E nesse 11 de outubro que se passou agora, foi 29 anos, né? A gente fez 29 anos sem Renato Russo, né? Que se foi da Legião Urbana. Um carinha fantástico. Em relação, cara, à vida pessoal, nem tanto, né? A gente sabe que a vida dele pessoal foi muito conturbada, mas na música, cara, um monstro mesmo na música popular brasileira, no rock nacional. Um cara que é respeitado na música por todas as bandas de rock da época ou atual que vieram depois, todas elas têm influência da própria Legião Urbana. Como já falei, né? Renato Russo teve influência de outras bandas, mas também influenciou, depois que ele morreu, influenciou outras bandas, né? A, a se dedicar a tocar e a seguir na carreira da música pop, né, do rock nacional, que hoje já não é mais falado, a gente já é outros ritmos, outros estilos na parada de sucesso, mas, cara, ali nos anos 80 foi Legião Urbana, era como se fosse um Beatles, mano. Legião Urbana ali era, sem dúvida nenhuma, a banda sensação ali do pop rock, do rock nacional, né? Sem contar que ele era um instrumentista e compositor, cara. Legião Urbana praticamente não tocava música de ninguém, né? E tinha influência, mas não tocava, eram todas as músicas autorais, escritas por Renato Russo. Porra, tantas melodias, cara, tantas coisas que o cara escreveu, que, assim, é fantástico a musicalidade do cara, em compor, o jeito que ele fazia as letras, a maioria das letras, assim, aspecto social muito forte, que até hoje as letras da Legião Urbana tem esse tom de crítica às questões sociais, né, da época e é muito também atual hoje. Então, cara, sem dúvida nenhuma, a Legião Urbana marcou gerações, né? Marcou uma época aí do pop, do rock nacional aí que ficou. E até hoje a gente tem esse legado de Renato Russo e da banda Legião Urbana. Primeiros anos ali de Renato Russo, né? Renato Mofredini Júnior é filho do economista Renato Mofredini e da professora de inglês Maria do Carmo de Oliveira, ambos paranaenses. Seus pais são primos, pois seus avós paternos, Albert Mofredi, é irmão mais novo de seu bisavô. Olha, essa questão nem eu sabia, cara. Nem eu sabia que eles eram meio que parentes ali, né? Os pais do Renato Russo, né? Infância. Renato Russo nasceu na Ilha do Governador até os 6 anos de idade. Viveu no Rio de Janeiro, juntou com sua família, começou a estudar cedo no colégio Olavo Bilac, na Ilha do Governador, zona norte da cidade. Nessa época, teria tanto escrito uma bela redação chamada Casa Velha em Ruínas, que inclusive está disponível na íntegra. Em 1967, mudou-se com sua família para Nova York, nos Estados Unidos. Inclusive, questão aí, a gente vê muito nos discos, principalmente nos últimos discos, né? Não só pelo inglês perfeito de Renato Russo nas suas canções, como, como ele morou lá, né? Morou nos Estados Unidos ali, pois seu pai era funcionário do Banco do Brasil fora e foi transferido para a agência de banco em Nova York, mais especificamente para a Flórida, no distrito de Newquest. Quando Renato Russo foi introduzindo a língua e a cultura norte-americana, em 1969, a família volta para o Brasil, indo morar na casa de seu tio, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Aí de volta para as origens, né? Adolescência. Em 1973, a família trocou Rio de Janeiro por Brasília. Olha, aí você já vai ver já uma mudança, e aí que começa tudo, cara. Passando a morar na Asa Sul, em 1975, aos 15 anos, Renato Russo começou a atravessar uma das fases mais difíceis e curiosas de sua vida, quando foi diagnosticado com portador de uma doença chamada epifisiolise. Eu acho que é isso aí, né? Uma doença óssea. Ao saber do resultado, os médicos, durante a enfermidade, tendo que ficar 6 meses, a situação do Renato Russo
é que aos 18 anos ele revelou à mãe que ele era homossexual, né? Se todo mundo da galera já deve ter visto em alguns documentários aí do Renato Russo, que ele era homossexual. Devido a isso, foi que talvez muitos dizem que devido a essa opção dele, né? Mais, vamos se dizer assim, por ele se relacionar com homossexuais, foi muito isso devido que ele contraiu a chamada HIV e disso que ele morreu, né? Agora vamos falar um pouco da carreira de Renato Russo. A primeira banda de Renato Russo chama-se Aborto Elétrico. Inclusive, o Aborto Elétrico tem as primeiras canções da Legião tocavam muito no Aborto Elétrico. O pontapé inicial da Legião se começou no próprio Aborto Elétrico, né? Foi onde ele começou a compor algumas canções dele, que depois que o Aborto Elétrico acabou, né, aí se tornou a banda Legião Urbana. Renato Russo conheceu Fé Lemos numa festa em 1978 e tinha em comum gosto pelo pop rock inglês norte-americano. Em raros punks em Brasília, ficaram amigos e começaram uma banda, Aborto Elétrico. Foi aí que começou o Aborto Elétrico, entre essa junção aí do Fé Lemos e do Renato Russo, junto de André Pretórios, filho de um embaixador da África do Sul. Na guitarra, Renato Russo, no baixo, Fé Lemos e na bateria, depois de realizar o seu primeiro show instrumental. Participaram do movimento punk em Brasília através da Turma da Colina, a pedido dado aos jovens filhos de funcionários da UNB, que residiu na Colina, um conjunto de 4 edifícios projetado pelo arquiteto João Figueiredo Lima. Vida pessoal, galera. Vida pessoal, como eu já falei, ela é complicada, Renato Russo, porque a vida pessoal dele é um mar de polêmicas, cara. Envolvimento com drogas e álcool. Renato Russo fazia uso de drogas desde a adolescência, mas durante sua trajetória na Legião Urbana, seu consumo de entorpecentes aumentou consideravelmente, bem como seu envolvimento com álcool, chegando a atrapalhar shows da banda, como relatou Dado Villa-Lobos. Bom, essa questão aí, eu pesquisei a fundo essa questão, realmente, inclusive esse foi um dos motivos, né, causas e motivos para que a Legião desse um tempo, porque logo antes ele para, né? Você vê que ele vai só escalando o degrau, a tensão vai aumentando, e ali quando ele morreu, na verdade, quando ele morreu, a Legião já não fazia mais shows, já fazia um bom tempo, inclusive ele morreu só gravando disco em estúdio, se eu não me engano foi dois discos ou 3 discos solos, que ele só gravava em estúdio, eles não faziam mais shows, a Legião não fazia mais shows, né? Porque ele deu um tempo, justamente por causa do tratamento, foi na época que ele descobriu que eu tinha AIDS, foi só uma bola de neve. Aí eles decidiram parar, a banda decidiu parar, muito também por conta da descoberta do HIV e também muito por conta dessas brigas que ele tinha com a galera da Legião. No palco eles eram um monstro, mas nos bastidores a porrada comia solta ali. Muito possível também por essa questão do Renato Russo usar drogas, né? Nessa época aí da Legião, quando eles pararam, ele usava, o consumo dele era muito excessivo de álcool e drogas, né? E quando ele descobriu que ele estava com HIV, foi o fim, cara, foi o fim, porque ali ele realmente já não queria mais saber de nada, já ali realmente quando ele descobriu que estava com HIV foi o fim da banda, né? Porque se você pesquisar muitos documentários que a gente vê por aí, a gente vê que o Renato Russo, logo depois que ele descobre que ele está com HIV, aí ele vai só definhando. Inclusive, a gente tem um documentário da própria galera da banda que foi visitar ele 2 dias antes dele morrer, que fala que, muitos falam, né, os que foram visitar ele lá, que ele morreu só pé de osso, né? Só pé de osso, porque ele estava com depressão. No entanto, que os discos dele na carreira solo, se você ver o último disco, é muito triste, cara. As músicas são muito tristes. São músicas de você estar em depressão realmente. O cara estava ali. Então, há relatos que o pai dele, quando ele morreu, a mãe dele nem sabia que ele estava assim, com essa situação. Quando ele morreu, a mãe dele morreu longe, ele morreu perto do pai. Se eu não estou enganado, ele morreu no dia 11 de outubro, né, de 1996, a 1h15 da manhã, para você ter uma ideia. E a mãe dele não estava nem sabendo da gravidade da situação, porque quando ele descobriu, logo depois que teve essa situação, que a banda deu uma parada nos shows, ele ficou muito triste e a depressão acabou.
ali praticamente o Renato Russo não morreu muito de HIV assim. Ele morreu mais por conta da depressão. A depressão acabou com ele. Ele quis morrer porque ele estava com depressão. Essa é a verdade, né? Tem muitos relatos. O próprio ali no começo de 96 ali naquele ano teve muita tragédia, né? Mamonas e tal. Eu me lembro ali que no começo de 96 eu vi numa entrevista que o Paulo Ricardo do RPM falou que nos últimos ali ele entrou no começo do ano, ele começou a fazer o disco. No entanto, que o disco, que é o último disco da carreira dele, solo, ele grava as vozes de primeira. Ele nem quer refazer mais. Ele grava de primeira, tudo era de primeira, e as produções, quem fazia lá, que era, se eu não estou enganado, era o Dado Villa-Lobos, né? Se eu não estou enganado, que era produtor na época, ele fechou ali a galera da banda, os mais íntimos dele ali, para ninguém mais saber da real situação dele, entendeu? Então, o próprio Paulo Ricardo fala que os coquetéis que ele tomava na época para dar uma desacelerada na questão do HIV não evoluir muito, ele deixou de tomar. Ele ficou totalmente depressivo, galera. Renato Russo morreu mesmo, assim, foi triste, cara, a gente saber o tanto que o cara, assim, foi tão importante na vida da música popular brasileira, né? Um cara desse jeito, morrer desse jeito. Talvez se ele tivesse, né, vivo ainda, tivesse seguido o tratamento à risca, talvez ele ainda tivesse vivo. Mas na verdade foi opção dele, né? E a vida polêmica dele, né, cara? A vida polêmica. Muitos dizem, né, que ele contraiu esse HIV nos Estados Unidos ainda. Que ele arranjou um rapaz, como ele era homossexual, assumido, né? Que ele namorava um rapaz lá e contraiu lá, depois veio para cá. E, inclusive, algumas fontes dizem que logo depois, 2 anos depois, o mesmo rapaz que estava com ele, que ele largou, né, antes de acontecer a situação, ele já não tinha mais relacionamento, que ele largou o rapaz também faleceu com essa mesma doença, com HIV. Então, cara, a história do final de vida do Renato Russo é muito triste, né, cara? Muito triste. Mas deixou um legado enorme, cara, enorme para as futuras gerações, né? Em relação à música, cara. A música do Renato Russo são canções belíssimas, Tempo Perdido, Faroeste Caboclo. Eu me lembro da gente, quando começou a escutar música, a gostar de música, se ver tocando no violão, né, cara? Faroeste Caboclo. Naquela época, 4 minutos, quase 5 minutos a música, né? E a galera era doida por causa dessa música. Faroeste Caboclo, Tempo Perdido. Vários outros. Eduardo e Mônica, que é uma canção lindíssima, cara, dele. A maioria das canções do Renato Russo são escritas por ele mesmo, né, cara? Então, a gente vê que o legado que ele construiu e deixou para as futuras gerações é muito grande, porque as pessoas ainda se vê, eu pelo menos, né, me vejo ainda, gosto muito da Legião, todos os discos, desde a trajetória do começo, desde ele lá no Aborto Elétrico, quando surgiu o Aborto Elétrico, até o final, até os 2 últimos discos dele, assim, é uma trajetória fantástica, cara, dentro da música. Claro que tem essas questões pessoais, questão de droga, álcool, de ter sido homossexual, ter contraído HIV, que é uma questão pessoal fora, né? Mas dentro da música e o legado que ele deixou dentro da música popular brasileira, ninguém vai apagar. É um legado inexplicável, né, cara? Do jeito que Renato Russo fez. E hoje a gente veio contar um pouquinho dessa história do Renato Russo, ali conhecido como Trovador Solitário, Renato Mofredini Júnior, mais conhecido como Renato Russo, morreu no último dia 11 agora, ele fez 29 anos da sua partida, e eu não poderia deixar de prestar essa homenagem, de falar um pouquinho dessa história de Renato Russo ali, em sua trajetória de vida, viu? E o canal Retro Music TV veio trazer hoje essa pequena homenagem. Não é toda a vida, não é toda a história dele, né? A gente sabe que contar a biografia de artista como Renato Russo é meio complicado, né, cara? Porque é muita coisa, né? É muita coisa para se falar, mas é o que eu tiro os pontos principais, começo, carreira desse grande artista chamado Renato Russo, né? Eu contei um pouco dessa história para vocês. Contar a vida e a biografia completa dele é muito complexo, né? Um cara que, como eu já falei,
é muitas polêmicas, é muita coisa da carreira dele, mas eu fiz o explanado aqui. Eu trouxe as principais situações que aconteceram na carreira dele, e eu tenho certeza que nesse último dia 11, que fez 29 anos da grande partida do Renato Russo, eu tenho certeza que vocês estavam a fim de saber um pouco mais do que aconteceu na vida e no final de vida desse grande artista chamado Renato Russo. E para você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, comente, compartilhe, ative o sininho das notificações aí para você ficar por dentro de tudo que acontece em todos os nossos conteúdos aqui do canal. E não esquecendo que terça-feira a nossa live, o nosso retrocast da semana é com o Maicon dos Teclados, viu? E para você que não é inscrito, vai lá, se inscreva, que você só tem a ganhar com os nossos conteúdos aqui do canal. E até a próxima, se Deus quiser, fique ligadinho, terça-feira é o nosso retrocast com o Maicon dos Teclados. Valeu!